Deus é bom. Glória a Deus. Amém, queridos? Irmãos, vamos tratar de um assunto hoje, extraído da palavra de Deus, como sempre. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Tiago. Está depois de Hebreus, no capítulo de número 1. E nós vamos ler do versículo 19 ao versículo de número 25. Tiago, capítulo de número 1. Se possível, todos, fiquem com a Bíblia aberta. Vamos falar de um assunto hoje bem relevante para o nosso dia a dia, algo que se aplica às nossas vidas em todas as esferas. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém? Você que está em casa, pega a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Versículo 19 ao versículo de número 25, declara a palavra de Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25, para nós terminarmos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, amados? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra. Palavra santa, inerrante, infalível, atual, que nos santifica. E nós oramos essa noite, Pai, que essa palavra encontre guarida em nosso coração, que seja conservada, que o Senhor nos ajude, Espírito Santo. Mais uma vez te peço que o Senhor nos ajude a pregar essa palavra, debaixo da graça, do poder do Senhor, da orientação do Senhor, que o Senhor me dê graça para ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração, e ser fiel também à Tua palavra, e que o Senhor traga luz, entendimento, porque só com a luz que vem do Senhor Espírito Santo, nós podemos entender a palavra de Deus. E nós te pedimos, o Senhor está presente essa noite e nos ajuda, porque queremos sair daqui orientados, iluminados, encorajados, fortalecidos, e que o Senhor possa também essa noite estar restaurando, curando, renovando, salvando, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Querido, me dê sua atenção, porque vamos tratar de um assunto importantíssimo, A palavra de Deus sempre é importante, e nós vamos tratar desse tema aí, olha, aplicação e resiliência, um casamento perfeito. Repita comigo, aplicação e resiliência, um casamento perfeito. Presta atenção, olha para mim. Aplicação, irmãos, é algo que precisa estar na minha vida e na sua, em tudo que formos empreender a fazer. Precisamos ser aplicados, nos movimentar naquilo que propomos a fazer, termos ação. Uma pessoa que é aplicada é uma pessoa que ela se move, não é uma pessoa estagnada, não é uma pessoa parada. E fato é que uma pessoa estagnada, uma pessoa parada, uma pessoa que não aplica aquilo que deve ser aplicado, é uma pessoa frustrada. Agora, não só uma pessoa aplicada, o segundo passo deve ser dado também. Uma pessoa aplicada, ela deve ser resiliente. Ou seja, ela precisa ser constante, ela precisa ser firme.
Porque uma pessoa que ela não é resiliente é uma pessoa que sempre começa e não termina. É uma pessoa que sempre está parando no meio do caminho. E diga de passagem, pare para pensar quando você começou algo que você queria muito fazer e não terminou. É ruim, não é? É muito ruim, é um sentimento de derrota. Então, eu quero trazer para nós pensarmos hoje sobre algo que Tiago vai trabalhar com nós também na sua carta. O livro de Tiago, irmãos, é como a gente já falou algumas vezes, ele é considerado como um livro de provérbios. Por quê? Porque é um livro prático, é um livro que traz orientações que faz parte do nosso dia a dia. Se você pegar o livro de provérbios, você vai testificar do que eu estou falando. São orientações que estão aplicadas no seu dia a dia. Então, vem para te orientar para que você possa aplicar e ser bem sucedido. É como o Sermão do Monte. Se você pegar o Sermão do Monte, onde Jesus ele também foi ensinar, você vai ver que muitos ensinos que Jesus declarou no Sermão do Monte, está também na carta de Tiago. Então, Tiago, ele vai trabalhar a nossa vida naquilo que nós aplicamos no nosso dia a dia. Eu quero fazer algumas ponderações aqui na nossa introdução, e eu quero que você guarde isso. A vida em todas as suas esferas requer do ser humano aplicação e resiliência. Para quê? Para se obter bom êxito. Uma pessoa que aplica, ou seja, uma pessoa aplicada e uma pessoa resiliente, tudo que ela empreende fazer, ela tem bom êxito. E o bom êxito faz bem para a gente. O bom êxito traz contentamento, traz alegria para a nossa alma, faz bem para a saúde emocional, faz bem para a nossa autoestima. Então nós precisamos entender isso. Outra coisa, a carta de Tiago tem como propósito trabalhar a nossa maturidade espiritual, ou seja, o crescimento espiritual e a nossa maturidade cristã. Ele trabalha isso por quê? Porque Deus nos chama a não ficar da maneira que chegamos na congregação, ou no corpo de Cristo, melhor dizendo. Deus, desde o início da nossa conversão até o final, Ele estará trabalhando em nós maturidade cristã, crescimento espiritual. Deus não nos quer estagnados. Queridos, Deus nos convoca, nos chama, nos conclama a aplicar aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra. Amém, queridos? A estagnação, a letargia não provém de Deus. Não provém. O dia que Elias estava parado dentro de uma caverna pedindo a morte, a pergunta de Deus para Elias foi essa: o que você está fazendo aqui? O dia que Moisés questionou a Deus, vindo Faraó atrás e o mar vermelho na frente, a palavra de Deus para Moisés foi essa: fala para o povo para avançar. O escritor de Hebreus fala que se o justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos revela um Deus em movimento, um Deus que ele não é inerte, é um Deus, como diz o salmista, ele não dorme, ele está em movimento o tempo todo. Então ele nos chama também a sermos aplicados nos ensinos da sua palavra, mas guarde isso, sermos também resilientes. Eu vou usar muito essas duas palavras na minha ministração. Uma pessoa que não é resiliente, eu volto a dizer para vocês, irmãos, é uma pessoa fadada a fracassar. O primeiro passo é importante. Começar é muito fácil. Todo mundo começa alegre, começa encorajado, todo mundo é assim. Isso é algo nosso, né? Quando você planeja e vai começar, é uma maravilha. Mas se você não entender o que nós vamos pregar aqui essa noite sobre resiliência, você não vai chegar na linha que está preparada para você chegar no final. E o Senhor quer que nós chegamos no final. Amém? Há uma palavra de Deus para nós. Aquele que começou a boa obra em nós, ela de terminar no dia do Senhor. Ou seja, Ele está trabalhando e nós vamos chegar no final com Ele. Outra coisa, uma pessoa estagnada não avança em meio aos desafios da vida. Não avança. Não sai do lugar, a sua residência é na casa da murmuração. Toda pessoa estagnada é murmuradora, reclama de tudo, mal resolvida consigo mesma e mal resolvida com os outros, porque ela está estagnada, e ela estagnada, ela ali está amargurada. Então guarde isso, a estagnação coloca murmuração na nossa alma, porque o ser humano não foi projetado para isso, querido. Não foi. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória, e uma pessoa estagnada não glorifica a Deus. Então quero te dizer,
não pare. Seja aquele homem, aquela mulher, um jovem em movimento para a glória de Deus. Agora é fato, a aplicação e a resiliência deve ser dentro dos padrões estabelecidos pela palavra. Porque talvez você está se perguntando aí, né? Ó, pastor, mas ser aplicado e resiliente nas coisas erradas, isso é quando você estava lá fora e dava BO. Mas ser resiliente, aplicado, é como diz Tiago, é nas coisas do Senhor. Amém, queridos? Por isso que nós trabalhamos na carta de Tiago, maturidade cristã. A falta de aplicação do conhecimento, presta atenção nisso, impede o desenvolvimento da maturidade, do crescimento, e o que fica armazenado na memória é somente derrota. Tem pessoas que se você ficar perto dela 1 hora, ela mata a sua fé, porque ela só sabe falar de derrota, porque ela é estagnada, ela não avança. Então quem não avança e é estagnado, não vê vitória. E Deus tem vitória para nós, irmãos. Tem luta, mas tem vitória, amém, queridos? Nós às vezes ficamos só nas derrotas, e uma pessoa estagnada, ela é desse tipo, essa característica é latente nela. E eu vou falar para você, quando você chegar perto de uma pessoa dela, põe a mão na cabeça dela e fala, vai avançar, varão, para a vitória que Deus tem preparado. É por isso que a palavra de Deus fala, que ainda que passamos por muitas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O cristão tem que ser grato, irmãos, o cristão tem que celebrar. A Bíblia fala que nós devemos ser gratos em tudo. Por quê? Porque um Deus que nós servimos é um Deus de movimento, é um Deus que mesmo em meio a tribulações, Ele está falando para nós, avança meu filho, avança minha filha, amém, queridos? Oséias 4:6, o profeta vai dizer na parte A, presta atenção nisso, eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento, e conhecimento da palavra. Se você ler todo o versículo, a falta de conhecimento nesse contexto é uma negligência do sacerdote, porque o sacerdote deixou de ensinar o povo, sendo negligente. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, querido, não espera trazer conhecimento até você, não, nós temos que buscar, nós temos que ir atrás de conhecimento de Deus, nós temos que ser realmente cristãos que meditam na palavra, que buscam conhecer o Senhor, amém, queridos? Nós não podemos só estar aqui no templo, nos dias de culto, estar recebendo a ministração da palavra. Nós precisamos a cada dia desenvolver a nossa fé, buscando também em casa a palavra de Deus, conhecimento de Deus. É interessante que este povo, eles estavam vivendo uma consequência terrível pela falta de conhecimento. Mas uma coisa eu quero falar para você, querido, presta atenção. Mesmo o conhecimento chegando ou não chegando até você, uma consequência é fato que vai ocorrer na minha vida e na sua. Existe uma colheita. E qual que é essa colheita? Prejuízo. Prejuízo. Eles ali estavam sendo destruídos. Olha o que Deus está falando. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E tem muito crente assim, irmãos. Tem muito crente que só recebe e não busca. E Deus nos chama essa noite, querido. Olha, há um prejuízo que Deus não quer que ele venha sobre nós. E é o que? A falta de conhecimento dele. Se nós não buscarmos ao Senhor, irmãos, a palavra deixa bem claro para nós, nós somos fadados a fracassar. Outra coisa, é necessário ser aplicado, mas também resiliente, constante e firme, até a consumação do propósito. Você começou, termina. Então você deve entender uma coisa, quando você for começar algo, faça como diz Provérbios 16, o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus, porque também às vezes a gente é desembestados, nós queremos fazer planos e executar planos segundo o nosso propósito, e não o propósito de Deus. Então nós, quando vamos iniciar alguma coisa, nós temos que entender isso, nós temos que orar ao Senhor. Provérbios 16, 3 vai dizer o quê? Apresenta os teus planos ao Senhor, para que Ele possa estabelecê-los. E olha, querido, quando Deus der sinal verde para a gente pode ir sem medo, mas espera a luz verde acender, espera Deus falar. Eu não preciso nem perguntar para você, porque vai começar de mim. Quantos prejuízos eu trouxe para a minha vida, e deve ter ocorrido isso com você também, uma decisão, um projeto iniciado sem a bênção de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, é o que nós vamos estar tratando aqui essa noite.
Aplicação e resiliência dentro do propósito de Deus. Precisamos entender isso. Faltou resiliência, sobra frustração. Repita comigo. Faltou resiliência, sobra frustração. Pastor, o que é frustração? Sentimento que surge quando as expectativas de uma pessoa não são alcançadas. E o que vem com isso, pastor? Vem muita coisa. Por exemplo, decepção. Você já se sentiu decepcionado com você mesmo por não atingir um alvo desejado? Começou e não terminou? Você sentiu insatisfação? Você sentiu angústia? Você sentiu desânimo? Todos esses ingredientes não fazem bem para a sua autoestima. Todos esses ingredientes que fazem você o quê? Parar. Então guarde isso. Faltou resiliência, constância, firmeza, vai sobrar frustração. E uma pessoa frustrada é uma pessoa quase falida. É uma pessoa que está pensando em parar com tudo. E esse Deus que nós servimos não pensa dessa forma. Amém, queridos? Deus encorajou Josué a ser resiliente e aplicado. Vamos lá para mim, filhão? Josué, capítulo de número 1. Presta atenção. Josué 1, versículo de número 7 e versículo de número 8. Olha aqui, ó. Olha para o pastor Hernani. Segura aí. Josué está num contexto aqui de medo, desencorajado. Porque Moisés havia morrido e está agora Josué olhando para aquela multidão de gente, falando: o que eu vou fazer com esse povo duro de coração, desobediente? Eu vi tudo que Moisés passou e eu vou passar a mesma coisa. E eu e você estaríamos da mesma forma. Aí Deus, que é maravilhoso, que não nos quer ver inerte, parados, frustrados, o que Ele vai fazer? Ele vai nos encorajar. Olha o que Ele vai dizer, olha: tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aplicação e resiliência. Não fuja da palavra, aplique a palavra. Ande na palavra. Resiliência e aplicação, irmãos. Se nós não formos homens e mulheres aplicados e resilientes, nós vamos fracassar. E o Deus que nós servimos, eu volto a dizer, Ele nos encoraja a prosseguir. Nós vamos trabalhar 3 comportamentos nesse livro de Tiago, amém? 3 comportamentos que nos revela, que nos mostra que precisamos ser aplicados e resilientes. Comportamento esses que faz parte do meu dia a dia e do seu dia a dia. Então nós vamos para a palavra e eu quero que você me acompanhe nesses 3 comportamentos que Tiago vai trabalhar. Versículo de número 19, Tiago vai dizer o seguinte: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Eu vou ler também na versão King James, tá? Na King James está assim, olha: assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Eu quero que você guarde isso. Isso para mim é muito importante você guardar. Tiago vai chamar o cristão e vai falar para ele: olha, tenha esses princípios em mente. E quais princípios que ele vai elencar aqui para nós? Primeiro, toda pessoa deve estar pronta para ouvir. Repita comigo: toda pessoa deve estar pronta para ouvir. Olha para o pastor Hernani. Uma pergunta retórica: você é bom para ouvir, querido? É para você refletir. Você é bom para ouvir? Você está pronto para parar para ouvir? Você tem paciência para ouvir os outros falar com você? Nós estamos entrando no primeiro comportamento que ele vai trabalhar conosco. E a importância de parar para ouvir. Eu confesso para vocês que eu já deslizei e eu tenho que tomar cuidado para não deslizar.
Porque nós temos que ser aplicados para ouvir, irmãos, e resilientes para ouvir. Um dos desencontros na comunicação entre pessoas é a dificuldade em ouvir, causando assim prejuízo nos relacionamentos. Se você tem dificuldade para ouvir, você vai ter deficiência na sua fala. Se você tem dificuldade para ouvir, você vai correr um risco muito sério de falar o que você não compreendeu. E a sua resposta vai ser totalmente fora daquilo que deveria ser. Então nós temos que entender o seguinte: Tiago vai trabalhar conosco esse comportamento que nós precisamos ter. Aplicação e resiliência no ouvir traz bom êxito nas empreitadas da vida. Muitos relacionamentos conjugais, irmãos, dão problema, dá BO. E uma boa parte é nesse comportamento aqui. Às vezes é o marido que não sabe ouvir, às vezes é a esposa que não sabe ouvir. Não espera o outro falar para poder se expressar. Tem mais, vamos ver aqui. Tiago 1,25, olha o que ele vai dizer. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, resiliência, não sendo ouvinte negligente, mas praticante, aplicação, zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Irmão, olha para mim. Se vocês que estão sentados aqui, os que estão em casa, deixar essa palavra hoje cair no descrédito, você vai dar uma medida para você vai realmente determinar o que você é. Ou seja, você não é uma pessoa que aplica e nem resiliente. Porque o que Tiago está mostrando para nós aqui, que nós devemos não ser só ouvinte, mas praticante zeloso. E o que é o praticante zeloso? Ele pegou e ele vai aplicar, e ele vai ser resiliente, ele vai ser constante. Então nós precisamos entender o que Tiago está ensinando para nós. Guarde isso aqui, ó. Quem está pronto para ouvir, evita contabilizar prejuízos na vida. Olha, se a gente fosse enumerar exemplos da dificuldade de ouvir, da nossa própria vida, a gente ia ver quantos prejuízos nós contabilizamos ao longo da nossa jornada até agora. Não ouvimos e aí vem problema para nós. Então, queridos, olha, nós precisamos ouvir. Amém, queridos? Você tem dificuldade para ouvir? Para pensar. Você é aquela pessoa que quando alguém está falando, você para atentamente e ouve até a pessoa terminar? Ou você é aquela pessoa que a pessoa nem terminou e você já quer pontuar alguma coisa? Se deixar, você arranca do cérebro da pessoa o que está escrito lá dentro. Isso é muito sério, viu, irmãos? A pessoa que não tem domínio nisso, ela é uma pessoa precipitada. Precipitada. Vamos agora para a segunda atitude, que Tiago também quer trabalhar conosco. Ele diz o seguinte: assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. E eu estou repetindo de novo essa parte do versículo, porque ele está falando, guarda isso na sua mente, mantenha isso conservado na mente, que vamos falar aqui. O que é? Primeiro ele falou de todas as pessoas devem estar prontas para ouvir, mas a segunda atitude é qual? Ser tardia para falar. Falar na hora certa é um desafio. É um desafio. Principalmente em momentos de raiva. Infelizmente, irmãos, nós somos assim. Para nós é desafiador esperar alguém acabar de falar para a gente colocar a nossa vez em prática. Agora, em momento de raiva, ainda é pior. Sabe o que acontece? Parece que a língua está inflando dentro da boca, querendo sair para fora. Desesperado para falar. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Vocês estão entendendo isso aqui?
Nós temos que ser aplicados e resilientes na hora de saber falar na hora certa. Vivemos um tempo onde a razão é um alvo, ou seja, todo mundo quer estar certo, sim ou não? Hoje o que as pessoas brigam pela razão, eu estou certo, e quando a pessoa acha que ela está certa, aí que ela não quer ficar calada, não é? Não quer, estou com a razão, não vou deixar nem esse cara falar, razão é minha. Somente depois de processar a informação, queridos, é que a gente deveria falar, e é um desafio, porque a gente não digere aquilo que a gente ouve, a gente está numa vida tão ativista, num movimento de querer tudo para ontem, e a vida está assim, né? Se você não tomar cuidado, tudo é para ontem, você vai numa vibe errada, nesse contexto que nós estamos tratando, e você tem um comportamento que Deus, Ele reprova, de não esperar a sua vez de falar. Ô irmãos, como é feliz aquele que tem paciência. É por isso que o Espírito Santo trabalha em nós, dentro do fruto do Espírito, ele trabalha domínio próprio e paciência. Paciência. Jesus ensinou muito, irmãos. Jesus ouvia, sim ou não? Vocês lembram quando eles sentaram com a samaritana? Ele ouviu a samaritana, tudo que ela tinha para dizer, e depois que ela falava, é que ele entrava ali num diálogo. Você já conversou com uma pessoa que, em vez de ser um diálogo, é o quê? Um monólogo. Só ela fala. Então nós precisamos saber a hora de falar, irmãos. Olha o que está escrito em Provérbios 29 e 20. Por isso que Tiago, ele linka com Provérbios. Olha o que está escrito, presta atenção. Olha o que está escrito no livro de Tiago. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Ele faz uma pergunta, e aí ele vai responder: pois espera-se muito mais de um insensato, um tolo, do que de alguém com esta atitude. Olha o que a Bíblia vai dizer. Se espera mais de um tolo, uma pessoa que é nécio, uma pessoa que é desprovida de sabedoria, espera-se mais dele do que uma pessoa que é precipitada no falar. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Nós evitamos muito conflito, irmãos. Nós evitamos muita precipitação, se nós sabermos a hora de comunicar, a hora de dar resposta. É uma vergonha os debates nossos da política, não é? Foi uma vergonha essa última eleição. Que ponto que aqueles que estão para nos representar chegaram. É cadeirada, é desrespeito, é um não esperar o outro falar. Eu estou dando um exemplo aqui deles, mas isso aí está quase generalizado. Se nós não tomar cuidado, em casa está acontecendo isso, entre pais e filhos, entre cônjuge. Às vezes tem situações dentro da empresa que a gente vê um colaborador não respeitando o seu líder também não respeitando o colaborador. E isso não está dizendo de posição, é uma regra para todo mundo. Nós temos que esperar o momento de falar. Jesus ensinou muito isso para nós, irmãos. Tem um tempo certo. Amém, queridos? Quando você for precipitado e você vir naquela ânsia de não saber esperar a tua vez, lembra desse versículo. O tolo pode ser melhor que nós, se nós não sabermos a hora certa de falar. É muito sério isso. Se aplicarmos o saber ouvir e formos resilientes, falaremos no devido tempo com êxito. E como é bom ter êxito, viu, irmão? Como é bom ser bem-aventurado no falar. E eu quero deixar nessa segunda atitude para nós, também, Tiago 1:22. Nós estamos tendo o contexto. Olha o que Tiago vai dizer. Sede praticantes da palavra, aplica a palavra, e não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmo. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes. Amado, presta atenção. A Bíblia está nos convocando a sermos aplicados na palavra, e resilientes na palavra. Se você só for ouvinte da palavra de Deus, você não vai aplicar ela.
Se você não for praticante da palavra de Deus, você não vai ser resiliente. E olha, você e eu precisamos entender uma coisa: por que Deus quer que nós sejamos aplicadores da palavra e resilientes? Porque a vida, ela é constituída por dias, semanas, meses e anos. Você e eu estamos no tempo crono. E se nós não formos resilientes, situações voltam de novo, irmãos. Situações se repetem. E a resiliência nos faz ser treinados para nós sabermos esperar. Se tem uma coisa que o Espírito Santo volta a dizer que está trabalhando em nós, é paciência, domínio próprio. E olha, são dois integrantes do fruto do Espírito Santo que não é fácil. Deixa eu olhar para vocês aqui, só ver se você tem cara de manso. Só ver se vocês têm cara de domínio, de quem tem domínio próprio. Não dá para mim saber. Mas e você? Você sabe esperar a hora de falar, querido? Nós sabemos esperar a hora de falar. Vocês já imaginaram Jesus sendo onisciente? Antes que saia uma palavra na minha boca, ele já sabe. Se fosse o Hernani, sabe o que o Hernani ia fazer? Não precisa falar nada, eu já sei. Sou onisciente. Não precisa falar nada. E glória a Deus que ele não me deu isso. Isso é chamado de atributo não comunicável, a onisciência de Deus. Deus é bom demais, porque se Ele nos desse os atributos incomunicáveis, nós nos destruiríamos e destruiríamos os outros. Sim ou não? Mas essa noite Deus está falando para nós. Nós precisamos saber a hora de falar, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, queridos? Nós vamos agora para a terceira atitude e última. Vamos ver o que Deus ainda tem para nós essa noite. Tiago 1,19. Tiago começa dizendo, eu vou repetir: assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. E eu estou repetindo isso, irmãos, para que nós possamos entender. Deus quer que nós guardemos isso na nossa mente, porque o mundo não trabalha isso. Não. Lá é a lei do mais forte, lá é a lei do mais poderoso, lá é a lei de quem sabe mais. Mas no reino de Deus não funciona assim. Ele vai dizer, olha, assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Uma pergunta para nós retórica: você ira fácil, querido? Tem uns que até estão rindo para mim, né? Você ira fácil? É inevitável ficar sem irar, viu, irmãos? É inevitável. Uma hora ou outra você vai irar porque você não tem sangue de barata, amém? Mas é possível irar sem pecar. Ficar sem irar é inevitável, mas é possível irar sem pecar. O que Paulo vai dizer em Efésios 4:26? Presta atenção aqui, olha o que diz a palavra de Deus: estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Vamos repetir? 1, 2, 3, podem ler. É inevitável irar, mas a Bíblia está falando que é possível o quê? Acalmar a ira. Ao domínio próprio entrando aí de novo, olha. Ao domínio próprio entrando aí. Irmãos, faltou domínio próprio, o sangue ferve. E quando o sangue ferve, a língua trabalha. Quando não é outra coisa, né? Infelizmente. Nós precisamos tomar muito cuidado com as orientações que Paulo vai trazer para nós. Tem pessoas que saem da cama pela manhã já irados. Levanta irado. Já levanta com raiva. A probabilidade, irmãos, de pessoas que se levantam assim, a probabilidade de um dia ser um fracasso é grande. Porque quando você se levanta já irado, você já maltrata seu cônjuge.
maltrata os filhos, xinga a gente no trânsito, chega no serviço, nem bom dia dá para as pessoas. Então a probabilidade de ter um dia de fracasso é grande. Então, fica para nós aqui esse cuidado, seja lento para irar, querido, seja lento. Eu quero que você guarde isso, querido. Se você levantou não bem, porque às vezes você não deitou bem e ainda não orou, né? Se você tivesse ido para a Bíblia e orado, Deus ia acalmar o teu coração. Por isso que é importante, por isso que Deus fala assim, medita na palavra de dia e de noite. É um remédio para a nossa alma, para o nosso espírito. Porque eu sei que tem muitas coisas que fazem a gente ficar estressado. A gente se estressa com algumas coisas, mas Deus não quer que você fique neste lugar. Guarde isso aqui, olha, tem pessoas que ficam irados quando não é do seu jeito. Não é do seu jeito, pisou no calo, aí o tempo fecha. E aí a ira entorna. Queridos, nem sempre vai ser do nosso jeito. Nem sempre. E tem pessoas que querem bater na mesa quando o negócio não sai do jeito que queria, quando a ideia dele não prevaleceu. Você está vendo que é importante você saber ouvir e saber falar, para que a ira não tome conta do seu coração? Você está vendo a sequência aqui, que Tiago está ensinando para nós de uma forma muito pedagógica, clara. Ira, irmãos, é um inimigo meu e seu. Quantas pessoas iradas aí não matou um ao outro? Olha o que Deus falou para Caim: o pecado está à porta do teu coração, sobre ele você deve dominar. Ele não dominou, o que aconteceu? O primeiro homicídio da humanidade, um irmão matando o outro irmão. Ô querido, você veio para o Evangelho, amada igreja, é para ser transformado pelo poder da palavra. Se você era uma pessoa iracunda no passado, igual o Pedrão, aquele que arrancou a orelha do soldado mau, a conversão, irmãos, nós fomos convertidos, amém, queridos? Aquilo que nós fazíamos outrora, não podemos fazer mais. Não é porque eu falei assim, eu nasci irado, vou viver irado, não. Pau que nasce torto, morria torto, antes de Jesus chegar na nossa vida. Nós éramos tortos, mas o carpinteiro chegou e está acertando tudo, amém, queridos? E eu quero te pedir essa noite, irmãos, toma cuidado com a ira, presta atenção, a ira é alimento para a raiz de amargura, o ressentimento, a falta de perdão, enfermidade para o corpo e alma. Eu vou repetir, tá? A ira é alimento para a raiz de amargura, e uma pessoa com a raiz de amargura, diz o escritor de Hebreus, ela azeda a sua alma e azeda as pessoas que estão com ela. O ressentimento te destrói. Uma pessoa ressentida, irmãos, é uma lacuna na alma terrível. E uma pessoa ressentida, ela não libera perdão. O cemitério hoje está cheio de pessoas que foram para lá por um câncer, por uma enfermidade, e a raiz do problema, muitos deles foram raiz de amargura, falta de perdão. Porque às vezes a pessoa acha que isso não reverbera no corpo, mas é provado cientificamente que muitas doenças da alma, emocionais, é proveniente de ressentimento causado por ira, e aí é problema. Tiago declara o porquê devemos ser aplicados e resilientes em sermos lentos para irar. O que ele vai dizer? Tiago capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Guarde isso. Isaías vai falar que a nossa justiça é como trapo de... Você sabe o que ele está dizendo aqui? Você sabe o que é esse trapo de imundícia? É o absorvente que a mulher usa quando suja. Ele faz essa comparação. É para a gente entender que a nossa justiça não vale para nada, a não ser para jogar no lixo. Guarda isso. A ira de Deus, ela não é pecaminosa, viu, querido? Sabe por quê? Porque a ira de Deus é contra o pecado, aquilo que destrói o ser humano. A nossa ira é pecaminosa, sim ou não? Agirado para você ver. Agirado. Então, Tiago está ensinando para nós aqui, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir
a justiça de Deus. Quando você estiver irado, não faça justiça com as suas atitudes não, querido, porque a justiça de Deus não é proveniente disso, tá? A ira do ser humano tem por base o pecado. O ser humano irado só produz prejuízo. Interessante uma coisa, né? Olha o que Tiago vai falar. Ele vai nos orientar a nós sermos lentos para o quê? Irar. Você já parou para pensar nisso? Por que ele te ensina a ser lento para irar? Pastor, como é que funciona esse negócio? Eu vou te explicar. Quando você está num carro, e você está andando numa velocidade de segurança, não correndo demais, quando vem um buraco na sua frente, é fácil desviar, sim ou não? É fácil, não é, irmãos? Quando você está para colidir, e se você está numa velocidade de segurança, é fácil sair dessa colisão, sim ou não? Se você é lento para irar, você tem domínio para desviar sua ira do coração, no sentido de aplicar aquela ira e maltratar alguém. Então o Tiago está te ensinando assim, ó, seja lento, seja como um carro que anda na velocidade de segurança, para quando você for colidir com alguém, você ainda ter tempo de parar, refletir e mudar a rota. Mudar de rota. Eu quero concluir já, viu, queridos? No que Tiago vai dizer para nós, no capítulo 1, no versículo 21, 23 e 24. No versículo de número 21, o que ele vai dizer para nós aí? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Olha a seriedade disso aqui. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Receba essa palavra essa noite, querido. Receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda que Deus está querendo plantar essa palavra em nós para que ela possa o quê? Germinar e dar fruto. Agora no versículo de número 23, ele ainda vai continuar e vai dizer aí, olha, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Versículo de número 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece de como era a sua aparência. Sabe o que Tiago está ensinando para nós? Se você não aplica, se você não pratica a palavra, vocês vão sair daqui hoje. E se não formos aplicadores da palavra e resilientes, sabe o que vai acontecer, irmãos? Tudo vai cair no esquecimento. No esquecimento, irmãos. E aí quando acontecer algo com você, o Espírito Santo vai te lembrar, você foi ministrado. E por não ser aplicado, praticante da palavra, você foi negligente ouvinte. E por ser negligente ouvinte, você vai continuar assim, não se lembrando do ensino. Então que fique para nós, irmãos, essa palavra em nós enxertada. Amém, queridos? Guarde isso aqui para nós terminarmos. Negligenciar a palavra, negligenciar a aplicação e a resiliência na palavra de Deus é viver um propósito sem êxito. Eu vou repetir. Negligenciar a aplicação e a resiliência na palavra de Deus é viver um propósito sem êxito. Você até vive o propósito, tenta viver, né? Mas por não ter resiliência nem aplicação, não tem êxito. Querido, eu vou te falar uma coisa. Bom é caminhar em vitória. E o que eu estou falando de vitória em vitória? Saber ouvir, saber a hora de falar e ser lento para se irar. São atitudes que Deus espera de nós para que Ele seja glorificado. E quando nós glorificamos a Deus, ficamos livres de prejuízo. E ficar no prejuízo, sabe o que é? É correr para resolver problema. E aí nós estamos perdendo tempo. Amém, queridos? Eu não digo isso que nós não vamos errar, irmãos, mas podemos errar menos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe. Estamos encerrando essa palavra dessa noite, palavra a qual Deus está trabalhando muito comigo. Aplica
e seja resiliente. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o teu nome, que é nome sobre todo nome, nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Oh, meu Pai, voltando atrás, nós trazemos a memória que quando esse ensino faltou dessa noite em nossas vidas, nós falhamos. Quantos momentos não soubemos ouvir, e por isso não falamos na hora certa, e a consequência foi ira nossa ou ira de alguém que estava conosco. E essa noite o que eu peço ao Senhor Espírito Santo a começar de mim, nos ajuda a conservar essa palavra na mente, no coração, para que venha lembrança em momentos que forem importantes, momentos decisivos que precisaremos aplicá-la, nós possamos estar guardando no nosso coração, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É o auxílio que nós te pedimos essa noite, Espírito Santo, nos ajuda, para que essa palavra liberada em nós, ela não fique à beira do caminho, ela não seja sufocada pelas tribulações, as preocupações da vida, mas que ela possa ter caído em terra fértil, para que ela venha germinar, frutificar de forma abundante, para a glória do Senhor. Por isso eu oro e te agradeço essa noite, Pai, pelo teu ensino, pela tua direção, para que a nossa vida se pareça mais com a vida do Senhor Jesus Cristo, para que o nosso estilo de vida seja moldado pelo Evangelho, para que tudo que venhamos fazer, Pai, tenha a marca do Espírito Santo. Nós te pedimos essa noite e oramos, em nome de Jesus, amém e amém.